Vejamos a necessidade do reino de Deus. Após o batismo de Jesus, Cristo iniciou. Vejamos a necessidade do reino de Deus. Após o batismo, Jesus Cristo iniciou sua missão e ministério, que foram assim narrados por Marcos, por Mateus e por Lucas. Vejamos isso. Leiamos Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Marcos capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Versículo 15. E dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vejamos ainda Mateus capítulo 4, versículo 23. Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Veja que é pregado o reino de Deus, há uma necessidade do reino de Deus. Lucas registra um incidente em Nazaré, onde Jesus se identificou com o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 61. Então vejamos a profecia e o cumprimento. Isso aconteceu em Nazaré e é narrado por Lucas. Vejamos Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Vejamos Jesus em Nazaré se identificando com essa passagem. Lucas capítulo 4, versículos 18 a 21. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E cerrando o livro e tornando-o a dar aos ministros, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Versículo 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então nós vemos que Jesus ele anuncia o reino de Deus, ele deixa clara a necessidade do reino de Deus. Vejamos o dualismo escatológico do reino. Há um dualismo, há dois pontos escatológicos no que diz respeito ao reino. Vejamos isso. Os profetas do Antigo Testamento, eles ansiavam pelo dia do Senhor e por uma visitação divina para purificar o mundo do mal e do pecado, para estabelecer o reino de Deus na terra. Então, os profetas do Antigo Testamento já ansiavam pelo dia do Senhor, já tinham uma ansiedade, uma ânsia escatológica, um desejo escatológico. Embora seja discutido com termos diferentes pelos profetas do Antigo Testamento, a abordagem é diferente, o reino de Deus em muitos textos
se refere ao estabelecimento na terra. Em outros textos, o reino de Deus é futuro. Isso no Antigo Testamento. Vejamos então, Amós, capítulo 9, versículos 13 ao 15. Há um dualismo já desde o Antigo Testamento. Amós, capítulo 9, versículos 3 ao 15. Amós capítulo 9, versículo 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Versículo 14. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Versículo 15. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Então, aí é estabelecer na terra. Embora seja escatológico, mas é estabelecer na terra. Vejamos Isaías, capítulo 65, versículo 17. Nós estamos vendo que, embora seja discutido com termos diferentes pelos profetas do Antigo Testamento, o reino de Deus, em muitos textos, se refere ao seu estabelecimento, ao estabelecimento do reino de Deus, do milênio, na terra. Vejamos, nós já vimos isso em Amós 9, do 13 ao 15. Agora vejamos em Isaías, capítulo 65, versículo 17. Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão.